Jesus começa o seu ministério, segundo escreveu Mateus, assim fazendo o teste psicológico, psiquiátrico, psicossomático, espiritual. Ele fez todos os testes ao iniciar o seu ministério. Capítulo 4 de Mateus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, qual foi o ministério que Jesus estava começando aqui? Ele estava começando aqui o mais importante ministério na história da humanidade, que é o ministério de salvação de vidas. Não há algo mais importante, mais fluente, mais natural. Não existe algo mais interessante do que o ministério de Cristo Jesus, tendo em vista que ele começa trabalhando com almas, libertando almas, salvando almas, trazendo almas para os pés do Senhor. Mas para isso ele precisava estar preparado. Jesus já veio preparado. Ele estava pronto. Todavia, precisava passar pelo teste que todos passaram, todos passam, e esse teste não era para provar alguma coisa para os homens. Jesus não precisava provar nada para ninguém, mas ele passa por todos os caminhos para dizer para os homens que é possível, é possível. Você que já pensou em desistir, precisa olhar para essa chamada de Jesus, para o ministério de Jesus. Precisa olhar para as atitudes de Jesus. Precisa olhar para o Senhor Jesus como um todo na realização de tudo aquilo que você tem para fazer na vida. Olha aqui, a seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus deixa a sua glória, ele deixa o seu lugar de honra que ele tinha junto ao Pai, desce entre os homens, veio habitar entre os homens, se humilha, deixando de ser Deus, tornando-se homem, como se não bastasse, a humilhação não foi suficiente, ele ainda se humilha um pouco mais, ele desce na condição de servo, e nessa condição de servo, ele veio dar o exemplo aqui e se humilhou até a morte de cruz, a mais humilhante das mortes. Então Jesus passa por tudo isso para dizer para nós que algumas coisas são necessárias. Para vencer o diabo e as suas tentações, é preciso ser conduzido pelo Espírito. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito. O Espírito conduziu Jesus. Pare de ser conduzido pelas suas ideias, pelos seus projetos, pelos conselheiros muitos que nós temos aí na internet, em tantos lugares. Esses conselheiros não devem fazer parte do nosso dia a dia. Pare de se direcionar e se conduzir por eles. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, ele passa pelo processo, mas ele levanta a taça de vencedor. O diabo faz muitas ofertas, faz muitas propostas para Jesus, ele rejeita todas, independente da situação que ele estava. Ele estava com fome, o diabo mostrou o pão. Ele estava cansado, o diabo mostrou o descanso. Ele estava olhando as riquezas desse mundo, o diabo mostrou tudo isso para ele, como se o diabo fosse o dono. E diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus diz: olha, nada disso, nada disso vale nada diante daquilo que eu tenho para realizar. A proposta de Deus para a tua vida é maior do que
aquilo que você tem recebido como proposta. Até para você abandonar, até para você desistir, tem havido propostas. Mas o que Deus tem para você é maior do que tudo isso. Então, levante-se como um vencedor que você é, que segue a Jesus, não por acaso, que está andando com Jesus, não é por sua vontade própria, não foi você que escolheu esse caminho, mas foi o Senhor Jesus que te chamou, te escolheu e te separou para que você dê frutos. E esse fruto vai permanecer diante daquilo que Jesus tem para a sua vida. Se você puder, dê um like aí, comente, se inscreva no canal. Nós vamos ficar muito agradecidos por isso, em nome de Cristo Jesus.